Fala, arquitetos e arquitetas! Meu nome é Rodolfo Tomazelli, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Paraná e hoje a gente vai bater um papo sobre 5 arquitetos famosos que não são formados em arquitetura e você não sabia. Mas antes de rodar a vinheta, já deixa o joinha e se você é novo no canal, já se inscreve para não perder as novidades aqui, viu? Então, fica ligado que depois da vinheta a gente conversa mais. Mais importante que o notório saber é o notório fazer. E para dar início nessa lista de arquitetos que são formados na UFDV, Universidade Federal da Vida, a gente já vai começar com um brasileiro. José Zanini Caldas, nascido no dia 25 de abril de 1919 em Belmonte, Bahia, foi um paisagista, maquetista, escultor, designer de móveis e arquiteto autodidata. Zanini se destacou no cenário arquitetônico nacional por explorar as técnicas construtivas e as qualidades plásticas das madeiras brasileiras, garantindo ambientes rústicos e aconchegantes, tanto em projetos de alto padrão quanto em projetos populares. Seus projetos nunca desrespeitavam o relevo natural, sempre respeitando a topografia do local e se adaptando à natureza ao seu redor. Com apenas 20 anos, Zanini abriu a sua primeira empresa que era dedicada à construção de maquetes. E de lá saíram protótipos de projetos que foram assinados por grandes nomes da arquitetura brasileira como Lúcio Costa, Oswaldo, Arthur Bratic e Oscar Niemeyer. Com residências projetadas no Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Nova Viçosa, Bahia e Portugal, o nosso arquiteto tornou-se um dos nomes mais importantes da arquitetura brasileira, sem nunca ter frequentado uma faculdade. O Zanini, ele era conhecido como autodidata e adquiriu todo o seu conhecimento trabalhando na prática, como fez com quase tudo na sua vida. Infelizmente, a falta de um diploma acarretou alguns problemas para a vida do baiano. Ele chegou a ser perseguido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA, por exercer ilegalmente a profissão de arquiteto. Mas, felizmente, alguns arquitetos brasileiros, dentre eles Lúcio Costa, saíram ao seu favor. E em 1991, o Lúcio Costa teve a honra de entregar para o Zanini o título de arquiteto honorário, concedido pelo IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil. Legal lembrar aqui que antes de 1991, o Zanini foi condecorado com a Medalha de Prata, que foi oferecida pelo Colégio de Arquitetos da França e com um diploma que foi concedido pela Academia de Arquitetura Parisiense. Dentre suas obras mais famosas encontram-se a Residência Arnaldo Cunha Campos, que fica no Lago Sul, em Brasília, a Residência Ivan Valência, que também fica em Brasília, e a Casa Cuca, que fica em Joatinga, Rio de Janeiro. Próximo arquiteto. Um médico pode enterrar seus erros, mas um arquiteto, o máximo que pode fazer é sugerir aos seus clientes que plantem trepadeiras. Considerado como o maior arquiteto americano de todos os tempos pelo Instituto Americano de Arquitetura, Frank Lloyd Wright, nascido no dia 8 de junho de 1867 em Wisconsin, Estados Unidos, foi um arquiteto, designer de interiores, escritor e educador. O principal conceito que o Frank trouxe para a arquitetura moderna foi que cada projeto tem que ser individual, ou seja, sua localização, o terreno e a finalidade da obra tem que fazer com que a obra arquitetônica seja única, se torne única. Wright defendia que era necessário integrar a beleza natural aos projetos arquitetônicos e que toda obra deveria ser considerada um organismo vivo, daí que vem a ideia de arquitetura orgânica. Ele defendia também a ideia de forma e função, ou seja, os projetos eles deviam ser planejados para atender da melhor forma às necessidades dos indivíduos que iriam utilizar o espaço. Antes de se tornar um dos maiores arquitetos de todos os tempos, Frank estudou engenharia civil, mas logo depois ele abandonou o curso para ir trabalhar em Chicago, em um famoso escritório de arquitetura da época. Posteriormente, ele largou essa empresa e foi trabalhar para o escritório de Adler and Sullivan, um famoso escritório que era pioneiro na construção de arranha-céus. Após 6 anos trabalhando para o Sullivan, ele decide sair da empresa e fundar seu próprio escritório na sua casa, onde projetou e executou cerca de 50 projetos, casas, residências, que foram responsáveis pelo seu sucesso profissional. Assim, projetando várias residências na Califórnia, a partir dos anos 20, foi que Frank Lloyd Wright consolidou seu estilo de arquitetura orgânica. Ao todo, Frank Lloyd Wright concluiu mais de 500 projetos
que continuam inspirando arquitetos e engenheiros ao redor do mundo até os dias de hoje. Tudo isso sem ter terminado sua faculdade de engenharia civil. Entre seus projetos mais importantes encontram-se a Casa da Cascata, que fica na Pensilvânia, o Museu Guggenheim, que fica em Nova York, e a Robbie House, que fica em Chicago, Illinois. Próximo arquiteto. A forma segue a função. Considerado o pai dos arranha-céus de Chicago, Louis Sullivan foi um arquiteto norte-americano que nasceu no dia 3 de setembro de 1856 e foi um dos mais importantes representantes da Escola de Chicago, um movimento dentro da arquitetura que foi responsável por introduzir novas técnicas e novos materiais para a construção de arranha-céus e edifícios comerciais. Legal lembrar que esse movimento ele é considerado o pioneiro, a primeira manifestação da arquitetura modernista, da arquitetura moderna. Sullivan foi considerado um prodígio da arquitetura norte-americana, tendo iniciado seus estudos de graduação no MIT aos 16 anos. Um ano mais tarde, ele deixou os estudos, deixou o MIT e foi trabalhar como projetista em diversos escritórios. E aos 24 anos, minha idade, ele se juntou com Dankmar Adler como sócio e abriu o escritório Adler & Sullivan. Louis Sullivan é considerado o pai dos modernistas e é a ele que se deve o princípio máximo utilizado pelos arquitetos modernistas, que é a forma segue a função. Ele tinha como teoria principal a profunda unidade, ou seja, a estrutura, a composição e a decoração dos edifícios, das obras, dos projetos deveriam partir de uma mesma ideia funcionalista. Complicado? Né não? Vem com o tio que eu explico. A profunda unidade simplesmente significava que tudo no edifício deveria apresentar uma função específica, o que acabaria por dar unidade no projeto, no espaço. Simplesmente isso. Ué, Rodolfo, parece que eu já escutei essas ideias que o edifício tem que ser funcionalista, tem que ter uma determinada função, tem que ser individual, tem que ter unidade. Sim, já escutou. Eu acabei de falar com o Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright foi pupilo de Louis Sullivan. Lembra que eu falei que ele trabalhou para o Sullivan por 6 anos? Então o Frank ele acabou absorvendo essas ideias, essas teorias e acabou levando isso para suas obras. Por mais de 14 anos, Sullivan projetou e executou mais de 100 edifícios com seu sócio, muitos deles marcos na história da arquitetura americana. Tudo isso sem também ter terminado sua graduação. Dentre suas obras mais importantes encontram-se o Wainwright Building, que fica em St. Louis, Missouri, o Guarantee Building, que fica em Buffalo, Nova York, e o Sullivan Center, que fica em Chicago, Illinois. Próximo arquiteto. A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sob a luz. Le Corbusier, o nosso querido Corbu, nasceu no dia 6 de outubro de 1887 em uma pequena vila da Suíça, e junto com Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Mies van der Rohe e Oscar Niemeyer, ele é considerado um dos arquitetos mais importantes do século XX. Uma das suas principais ideias e teorias é que a casa deveria servir ao indivíduo como uma máquina de habitar, em concordância com os avanços industriais. E sendo assim, a principal preocupação do Le Corbusier era a funcionalidade dos seus projetos. Em concordância com isso, Le Corbusier ele foi um dos primeiros a enxergar as transformações que a presença dos automóveis iria exigir na construção e na arquitetura das cidades. Sendo assim, o Corbu ele trouxe para a arquitetura teorias e conceitos inovadores que foram compilados e deram origem aos 5 pontos da arquitetura moderna. Esses 5 pontos da arquitetura eles são definidos como elementos que todo edifício moderno deveria ter. E são planta livre, fachada livre, pilotis, terraço-jardim e janela em fita. Para a arquitetura, Le Corbusier deixou diversas obras pelo mundo, livros, artigos, teorias e ideias que até hoje inspiram e são utilizadas como guias para projetos arquitetônicos e urbanísticos. Tudo isso sem ter uma graduação formal em arquitetura. Dentre suas obras mais importantes encontra-se, lógico, a Vila Savoie, que fica na França, a Capela de Ronchamp, que também fica na França, e o Palácio da Assembleia, que fica em Chandigarh, na Índia. Próximo arquiteto e último. A arquitetura é a vontade de uma época traduzida em espaço. Ludwig Mies van der Rohe, pra gente, Mies van der Rohe, foi um arquiteto alemão naturalizado americano, considerado um dos arquitetos mais importantes do século XX, que nasceu no dia 27 de março de 1886, no Reino da Prússia,
Estado-membro do Império Alemão. Mies foi professor da Bauhaus e ficou conhecido por utilizar uma arquitetura que valoriza o racionalismo e a utilização de uma geometria clara e pura. Mies defendia uma concepção de linhas puras na sua arquitetura, ou seja, suas obras eram projetadas em sua totalidade com linhas retas, que sempre se encontravam na perpendicular, fazendo com que a pessoa, o indivíduo que utilizasse o espaço, percorresse os detalhes com os olhos, tendo assim a impressão que a obra estaria em movimento. Quando era jovem, Mies trabalhou na empresa de cantaria do seu pai e quando completou 19 anos, mudou-se para Berlim para trabalhar como designer de interiores. Após essa experiência, ele começou a trabalhar no escritório de arquitetura, ficou lá por 4 anos até sair e abrir o seu próprio escritório. Seu talento foi reconhecido rapidamente e desde cedo ele começou a receber encomendas, mesmo sem ter uma graduação formal em arquitetura. Mas foi apenas em 1917, com 31 anos, que o espírito modernista começou a germinar em Mies, e o arquiteto do menos é mais e Deus está nos detalhes começou a tomar forma, tornando-se assim um dos maiores representantes da arquitetura do vidro e do aço industrial. Dentre suas obras mais importantes encontra-se o Pavilhão de Barcelona, que fica na Espanha, a Crow Hall, que fica em Chicago, Illinois, e a Galeria Nacional Nu, que fica em Berlim, Alemanha. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado você que assistiu até aqui, que me acompanhou até aqui. Deixa o joinha, comenta, compartilha para seus amigos que gostam de arquitetura ou que fazem arquitetura. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, que ainda existem outros arquitetos que não são formados em arquitetura e são bem famosos. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, que com certeza, com todo o prazer do mundo, eu vou fazer. Muito obrigado, fica ligado que nas próximas semanas tem mais vídeo. Tchau!